Cuidado. Por que é que a maioria desses líderes não se submetem, não são fiéis a Cristo para doutrinar, instruir e ensinar o povo a doutrina de Cristo? Você já observou que a maioria desses pastores, líderes de igreja, religião, eles estão mais preocupados em cobrar ao povo obediência, submissão à instituição, aos líderes. Eles não têm preocupação de mostrar ao povo a palavra, para o povo se submeter. Eles estão mais preocupados em fazer vocês estar submisso dentro das obrigações, dentro das ordenanças, dentro dos mandos, dentro da determinação que o sistema impõe. Eles estão mais preocupados que você seja devoto e praticante, submisso, obediente a eles. Eu nunca vi, como tenho visto hoje, ultimamente, tanta pregação para o povo estar submisso dentro da igreja. A maioria dos pastores, eles fazem a cabeça do povo para que o povo entenda que a vida com Deus está centralizada ali. Que o intermédio de Deus é por eles, pelos líderes. Onde ele diz ao povo que se não obedecer, que não se submeter, o povo vai ser amaldiçoado. Porque eles manipularam a mente do povo. Pode conversar com qualquer religioso, de qualquer religião. Conversa sobre Deus. Faz interrogações a eles sobre os princípios de Deus. Eles vão falar tudo segundo as igrejas, a religião. Eles vão trazer conceitos que são formados dentro da religião. Eles não vão guiar, nem vão trazer nenhuma orientação do evangelho. Conversa com um religioso de qualquer religião. Olha o conteúdo da palavra dele. Olha onde ele vai dizer a você para ter uma vida de santidade com Deus. Ele vai levar você a dizer, não, tem que entrar na igreja, tem que se vestir assim, não pode usar isso, tem que estar fiel, tem que ter uma obediência ao líder para você ser de Deus. Eles vão te dizer isso. Porque eles são formados nisso. E o evangelho não ensina isso. O evangelho não ensina isso. Então, meus amados irmãos, por que é que a maioria dos líderes religiosos não se mantém fiel ao evangelho de Cristo? Não ensina o povo que o evangelho ensina. Eles adulteram, eles manipulam, eles deturpam, eles falsificam, eles ignoram o evangelho e colocam as suas regras, suas normas, seus princípios, seus conceitos para o povo viver uma vida com Deus dentro dos princípios que ele estabelece. Olha só, quantos enganos. Antigamente eu não via isso não, porque eu estava vivendo dentro, cego no sistema. Hoje eu vejo porque a luz de Deus iluminou minha mente. A partir do momento que eu fui me alimentando da palavra, eu fui crescendo e deixei de ser menino. E agora não sou guiado mais por nenhuma instituição, nenhum líder religioso. Sou guiado pela palavra, por Cristo, na direção do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que templo de Deus somos nós. Os líderes das igrejas evangélicas insistem em continuar pregando isso. Venha para a casa de Deus, o templo de Deus é aqui. Mas o evangelho em canto nenhum ensina isso. Então, da onde saiu esse ensinamento? Se o evangelho não ensina isso. Casa de Deus, local, estrutura. Pegam alguns textos fora do contexto isolado, lá do Velho Testamento, quando Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom é estar na casa de Deus. Mas Davi não estava falando de igreja, de templo. Até porque no tempo de Davi, nem o templo de Jerusalém tinha ainda. O templo veio ser construído com Salomão. Quando Davi diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, Davi não está falando de nenhuma igreja, instituição, de templo. Não tinha templo ainda, lá no tempo de Davi. Naquele período de Davi, casa do Senhor
era Jerusalém, cidade, aonde todos os judeus se voltavam para essa cidade, para viver lá a adoração na cidade. Porque foi da onde surgiu a promessa, cidade de Jerusalém. Não era um templo. Por que é que a maioria dos pastores hoje ensina errado isso? Não venha para a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Para quê? Para que o povo esteja ali mantendo, vivendo ali os sacrifícios, que é na sua vida devota a eles, pensando que é a Deus, deixando ali o lucro para a manutenção deles, que eles dizem que é a casa de Deus, é a casa deles, aonde eles estão lá e o povo vai servir a eles. Está entendendo isso? Criaram essa ideia, casa de Deus, e hoje é normal. 99% dos crentes da religião evangélica vive nesse entendimento. Não, vou para a casa de Deus, vou para a casa de papai. Aí hoje é uma preocupação grande reformar a casa de Deus, contribuir na casa de Deus, ajudar na casa de Deus. Mas aonde é que o evangelho ensina isso? Paulo vai dizer que casa de Deus somos nós. 1 Coríntios 3:16. Jesus vai dizer que o templo aonde ele habita somos nós. João 14:23. Hebreus 3:6 vai dizer que casa de Deus somos nós. Mas aonde é que esses homens encontram algum texto para trazer essa base de que casa de Deus é a igreja evangélica? Está entendendo isso? E o povo, dentro desse conceito, devotando suas vidas à instituição, centralizando sua vida no recinto, num lugar geográfico feito de tijolo, areia e cimento, aonde dizem que é a casa de Deus, aonde toda a vida com Deus dele é vivida, centralizada, exclusiva, dentro dessa instituição, sobre a autoridade dos homens. Está entendendo isso? E a maioria desses pessoais, religiosos evangélicos, não olha para a palavra. E se você for ensinar a palavra, eles ignoram. Eles têm comichão nos ouvidos. Eles não suportam a verdade. Porque eles desprezam a verdade. Aonde é que a Bíblia ensina, como é ensinado para o povo, dentro de muitas igrejas, pelos muitos pastores, que o povo tem que ir para a igreja para adorar a Deus, que o povo só recebe a bênção se estiver na igreja, se for para os trabalhos, para os cultos, se participar das obrigações. Aonde é que a Bíblia ensina que para eu ganhar alguma bênção de Deus, porta de emprego, cura, alguma vitória de alguma necessidade deste mundo, eu tenho que ir para uma igreja participar de um ritual, que é um ritual místico, de campanha. Aí tem campanha da vitória, campanha da chave, para abrir porta, olha, campanha da vitória diante daquele problema, para Deus te dar vitória, venha para a campanha. Você tem que fazer 7 semanas. Se não fizer as 7, você não alcança a vitória. Isso é o que, irmão? Isso é misticismo. Isso é feitiçaria. Isso é paganismo. Aonde é que o evangelho ensina isso? Em algum canto, por favor? Ajuda aí a mim. Será que ninguém está vendo isso? Alguém disse, Wellington, só você quer ser o certo. Não é só eu o certo, não. Não é que eu quero ser o certo. É que eu quero levar o certo para as pessoas ver. E o certo não é o que eu acho. O certo é o que está escrito. É o que Jesus ensinou. É a doutrina de Cristo, é a verdade do Evangelho. O certo não é o que ensinam os homens dentro de igreja. Gente, hoje em dia as pessoas são ensinadas a subir monte, a se encher de Deus dentro de culto, de ritual, de campanha, dentro de consagração, dentro de culto de vigília, é culto de não sei o quê, para buscar alguma coisa de Deus. A Bíblia não ensina isso, gente. O Evangelho não ensina isso. Por que é que esses líderes não ensinam o povo a verdade? Para o povo se conduzir verdadeiramente, com prudência, firmado numa vida de fé em Deus, andando pela doutrina, pela palavra, por onde a gente pode permanecer no caminho da salvação. Fora dessa doutrina, o homem está desviado, apostatando-se. É o que Paulo vai dizer a Timóteo, que era um líder,
que tinha uma vocação, recebeu um dom para ministrar diante da congregação. Timóteo, ele foi chamado como evangelista. Ele teve o compromisso de ministrar para a congregação, doutrinar o povo. E Paulo vai dizer, permanece lúcido, sóbrio, não te embriaga, Timóteo, com esses movimentos que estão por aí, não. Já naquele tempo, Paulo vai advertir Timóteo, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista. E Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Porque não adianta tu estar vivendo aí como se estivesse ali, sendo um homem de Deus ensinando, se não estiver ensinando a doutrina. Nem tu e nem quem te ouve vai ser salvo. Aí Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás a ti e aos que te ouvem. Se você estiver na doutrina, conduzindo sua vida na doutrina, instruindo o povo na doutrina, mas não é a doutrina da igreja A, B, C, D, F, G, H, é a doutrina de Cristo. Por que é que a maioria dos pastores não se submetem à doutrina de Cristo? Meus irmãos, olha, eu tenho visto aí pregações de pastores famosos, como Augusto Nicodemos, próprio R.R. Soares, Valdomiro, Cila Malafaia, Edir Macedo, pregadores até como, eu gosto muito de ouvi-lo pregar também, Hernande Dias Lopes, meus irmãos. Mas se você analisar, eles traem conceitos errados para o evangelho. São famosos, têm igrejas grandiosas esses homens. Estão na mídia, atraindo multidão para eles. Mas eles querem o poder, eles querem a posição, eles querem o púlpito, eles querem o lugar de destaque entre o povo, eles querem ser Deus do povo. Eu estava vendo uma ministração de Augusto Nicodemos, o cara pregando sobre predestinação fatalista incondicional. O cara dizer que o salvo não perde salvação. Será? Ele conhece, ele é mestrado, ele é doutor, ele é conhecedor, ele é um cara inteligente. Mas a salvação não é pela sabedoria do homem. É você crer na simplicidade do evangelho, o que Jesus trouxe. Não é o que Nicodemos prega. Não é a doutrina arminiana. Não é a doutrina calvinista. Não é a doutrina da igreja A, B ou C. É a doutrina de Cristo que nós devemos estar, irmão. E a doutrina de Cristo não ensina isso. O evangelho nos ensina a perseverar, a ser fiel até a morte, a guardar a fé até o fim. Como disse Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro vai dizer, cuidado para vocês não tropeçarem. Jesus vai dizer, salvo é aquele que perseverar até o fim. Jesus vai dizer, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem vencer, sentará comigo. Jesus nunca disse, não se preocupem, vocês já são salvos e não perdem mais salvação. Quem ensina isso é os homens. Vá analisar a doutrina de Cristo. O evangelho não ensina isso, irmão. Você está entendendo? Por que é que esses homens não se mantêm fiel ao evangelho? São várias as doutrinas contrárias à verdade do evangelho. Isso é doutrina de demônios. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 ao 4, dá uma lidinha aí, meu irmão, é muito interessante. Pedro vai dizer que vai se levantar no meio do povo doutores, mestres, que vão introduzir encobertamente no meio do povo heresia de perdição, que levará o povo a negar o Senhor, que vai fazer o povo desviar, abandonar a fé. Cuidado, irmão. Vida com Deus não é você dizer que é crente
e participar de um grupo de igreja e viver o ritual, o sacrifício, a devoção, achando que está salvo. Vida com Deus não é esse o caminho. Vida com Deus é pelo arrependimento. É você se convertendo a Jesus depois de conhecer a verdade, depois de ser iluminado, depois de ter o conhecimento, andar nesse conhecimento, perseverar, ser prudente, estar firme e não se deixar mudar de direção. Andar sempre guiado pelo Evangelho, no sentido da palavra de Deus que Cristo nos ensinou, não dentro de nenhuma religião. Cuidado, irmão. Cuidado. Então, a pergunta é, e a resposta eu tenho dado aqui. Por que é que a maioria dos líderes dentro das religiões, das igrejas evangélicas, de todo o grupo filosófico de Deus, não se mantém fiel ao Evangelho? Por que é que não se mantém fiel ao Evangelho? Tem igrejas evangélicas onde muitos pastores estão querendo ser judeu, pensam que são judeu. Cria os sacrifícios do templo, cria a ideia de templo, cria a ideia de cumprir regras, cria o conceito de sacerdote, aonde eles se fazem o sacerdote, aonde eles cobram do povo obrigação para o povo cumprir, como se eles fizessem intermédio do povo para Deus. Gente, isso é muito sério. Então, que Deus abençoe a sua mente, abrindo o seu entendimento, e Ele tem aberto. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Agora, depois de esclarecido, é você que escolhe se permanece nas trevas ou sai das trevas e vem para a luz. Porque a palavra de Deus vai dizer, João 3, 19 ao 21. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não quiseram vir para a luz, porque suas obras eram más. E a palavra de Deus também vai advertir. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12. Que Deus vai permitir a operação do erro, para que sejam julgados todos aqueles que não creram na verdade, não receberam o amor da verdade para se salvar, antes tiveram prazer na mentira, na iniquidade. Cuidado.